Então, nós estudamos toda a parte de operações com conjuntos, intersecção, união, diferença, complementar, e a gente começou a trabalhar com a parte de conjuntos numéricos, né? Então esse vai ser o nosso tópico da aula. Vou fazer uma revisão, né, de conjuntos numéricos, né? Eu não lembro de ter finalizado, eu acho que a gente tinha parado nos racionais, então a gente vai usar dessa dinâmica aqui para trabalhar, tá? Então vamos fazer uma revisão do que a gente tinha visto de conjuntos numéricos e aí a gente vai indo para frente, né? Então o que a gente viu de conjuntos numéricos, né? Então, em tese, a gente estudou aí o conjunto mais primitivo, que era o conjunto dos naturais, né? Esse conjunto dos naturais eram, na verdade, quem? Era o conjunto que dava a noção para a gente de contagem. Então, quem está presente nesse número são os números que fazem com que a gente possa contar. Então, o 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Esse é o conjunto dos naturais, certo? Então, esse era o nosso primeiro conjuntinho, conjuntinho mais primitivo, né? Então, o segundo conjunto que aparece, que é o conjunto Z, que é o conjunto dos inteiros. Então, aqui eu vou fazer um pequeno tracinho, né, que a gente tem aqui. É só para nossa anotação, que a gente sabe mais ou menos como que é. Então esse é o conjunto dos inteiros, né? E quem que aparece de novo nesse conjunto dos inteiros aí, né? Quem que aparece de novo, né? Vai aparecer quem aí? Vai aparecer os negativos, então 3 pontinhos. Aí vai aparecer quem? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então esse é o conjunto dos inteiros, tá? Que nós vimos. Então note que esses conjuntos eu estou podendo escrever eles de forma explícita. O que eu quero dizer de forma explícita? Estou podendo mostrar para vocês quem são os elementos, né? Mas a gente sabe que isso não necessariamente acontece, né? Tem conjuntos, né, que eu não consigo expressar eles de forma explícita. Então, se eu não consigo expressar ele dessa forma, eu tenho que representá-lo de forma implícita. O que significa representar de forma implícita? É você representar ele a partir de uma característica, que é o que vai acontecer com o conjunto dos racionais, que era onde a gente tinha parado. Então, o conjunto dos racionais, que é representado pela letra Q, a gente tinha colocado da seguinte forma aqui, ó. Era o que esse conjunto dos racionais? Era P ou A sobre B. Eu não lembro se eu coloquei A sobre B ou P sobre Q. Enfim, P sobre Q, tal que. Vou colocar tal que. Professor, licencinha. O Valmor perguntou se você vai gravar a aula e postar no Siga. Então, eu fiz isso na primeira aula, deu um pequeno errinho. Eu estou gravando essa aula, tá? Eu espero que quando eu finalizar ela, salve o arquivo certinho. Mas a ideia é salvar sim, tá? Beleza? Obrigada. De nada. Então assim, aqui eu já vou ter que escrever porque o teclado aqui já não me é tão favorável. Então assim, o que é o conjunto dos racionais, né? Então o conjunto dos racionais, ele vai ser representado para a gente pela variável Q, né? Pelo Qzinho. E quem que é o conjunto dos racionais aí para a gente? Eu tinha colocado assim, ó, que era P sobre Q, tal que P pertence aos inteiros e que
pertence aos inteiros, mas o que esse Q não pode ser? Ele não pode ser zero, então a gente vai ter o Q diferente de zero, que é o asterisco aqui, ó. Tá? Então esse é o conjunto dos racionais. O que eu quero dizer com isso, né? Que os racionais são todas as frações, todos os números que eu posso escrever na forma fracionária. Tá? Todos os números que eu posso escrever na forma fracionária. De tal forma que o número de cima tem que ser o número desse conjunto aqui, ou seja, o numerador tem que ser o número desse conjunto. E o denominador também tem que ser o número desse conjunto, z, mas não pode ser quem? O zero, porque a gente não pode dividir por zero, certo? Então, por exemplo, assim, ó, se eu pegar aqui o número, por exemplo, 7. 7 não é inteiro, professor, porque ele não tá não é racional, porque ele não está na forma de fração. Claro que ele está, porque ele é quem? Na verdade, ele é 7 sobre 1. Né? Então, o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro diferente de zero. Então, é um número racional. Mas, por exemplo, se eu pego aqui o número 1,2, tá? Mas 1,2 não é P sobre Q, professor? Não é, mas você pode transformar. Depois a gente vai falar disso, né? Como transformar um número decimal em fração, mas a gente pode escrever o 1,2 como 12 sobre 10. Né? Tem uma casa depois da vírgula, então sobre 10. Depois eu vou explicar como é que faz isso, tá? E aí você pode simplificar isso aqui por 2, então vai ficar 6/5. Beleza? Então, esse número aqui, ele tem o formato de um número racional. O numerador dele é um número inteiro e o denominador é um número inteiro diferente de zero. Então, também é um número racional. Se eu pegar, por exemplo, aqui, o número 0,333, dízima periódica. Tá? Uma dízima periódica. Professor, mas isso aí não é um número da forma P sobre Q. Ele não está nessa forma, mas ele pode ser transformado nessa forma. Que depois vai ser uma outra coisa que eu vou explicar. Né? Mas é assim, isso aqui é equivalente a 1/3. Né? Então, se você pegar 1 e dividir por 3, a gente vai ter essa dízima periódica, que também é um número racional. O numerador é um número inteiro e o denominador é um número inteiro diferente de zero. Certo? Então, todos esses tipos de números aqui são números racionais. Então, o que a gente tem, né? O que é um número racional? Então, um número racional, quem que está dentro dele? Todos os inteiros. Então, todos os inteiros são números racionais. E além disso, quem que vai estar aqui dentro desse conjunto dos racionais? Vão estar quem? Vão estar os números decimais, deixa eu só fazer algo aqui, Vão estar os números decimais. Quem mais? As frações e as dízimas periódicas. Então, os números decimais, as frações e dízimas periódicas. Certo? Então, tudo isso está dentro do conjunto dos racionais. Tá?
Então todos esses elementos estão dentro do conjunto dos naturais. E aí tem aquelas notações, né, pessoal? Assim como tinha nos inteiros. Então tem aqui o que mais, né? Lembre que o que mais o que é? O que mais? O que é esse que mais aqui? São os racionais. Quem lembra? São os racionais positivos? É isso? Não, né? A gente sabe que esse aqui são os racionais não negativos, né? Qual a diferença de eu falar positivo e não negativo? É porque aqui, ó, você está incluindo o zero. Quando você põe que mais, você está pegando todos os positivos e o zero. E se eu quiser sem o zero, o que eu vou fazer? Vou pôr o asterisco, né? Certo? Lembram disso? Então, isso aqui, esse mais aqui, indica os números não negativos. E, obviamente, se eu pegar aqui, ó, o que menos, isso aqui vai ser os não positivos. Não positivos. Beleza? E esse aqui, né, o asterisco representa, esse asterisco que representa o diferente de zero. Né, o símbolo de diferente, diferente de zero. Certo, pessoal? Tudo bem até aí? Dúvidas? Manuela, tem alguém com dúvida aí? Até agora tá tudo certo. Tudo certo? Então, ninguém perguntou nada. Ninguém perguntou nada? Então, beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou tomar minha água aqui. Muito bem. Então, vamos para o próximo. Vamos continuar para a próxima parte. O nosso foco de estudo agora vai ser o conjunto dos racionais. Então, conjunto dos racionais. Que eu acho que eu já tinha falado para vocês como somar duas frações, como subtrair duas frações. Se eu não me engano, eu já tinha falado isso para vocês, certo? Alguém me confirma só? Sim. Então, falamos como somar duas frações com denominadores diferentes, duas frações com numeradores... duas frações com denominadores diferentes e duas frações com denominadores iguais. O que nós não trabalhamos foi multiplicação e divisão de frações. Então é isso aí que eu gostaria de continuar. Tá bom? Então a nossa primeira parte aqui vai ser do conjunto dos racionais, vai ser a parte de multiplicação de frações. Então, a parte de multiplicação de frações. Então, essa aqui vai ser o nosso subtópico aqui, né? Então, eu vou pegar como exemplo aqui, ó, duas frações, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, o 3 que torto que ficou. Vou fazer de novo. 3 quartos. E eu queira multiplicar por 5 nonos. Tá? Ah, professor, mas os denominadores são diferentes. Eu tenho que fazer MMC? Não, você não tem que fazer mínimo múltiplo comum. Multiplicação de fração não funciona assim. A multiplicação de fração simplesmente você vai multiplicar numerador com numerador e
denominador com denominador. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 5 vai dar 15. E 4 vezes 9 dá 36. E aí o que você pode fazer, né? Você tem que deixar a fração na forma irredutível. Então a gente vai simplificar por 3. Isso aqui vai ficar igual a 5 sobre 12. Então, essa aqui é a minha resposta. Tá? 5 sobre 12. Tem uma coisa que você pode fazer, né, para multiplicar. Então, vou pegar aqui o mesmo exemplo, né, que é 3 quartos vezes 5 nonos. Tá? O que você pode fazer para multiplicar, né? Para simplificar o teu cálculo, né? Você pode verificar assim, ó. Você pode olhar aqui para a fração 3 quartos e verificar se você consegue simplificar. Não dá para simplificar porque já é uma fração irredutível. Você pode verificar aqui, ó, os 5 nonos e verificar se você consegue simplificar os 5 nonos. Mas você nota também que é uma fração irredutível e você não consegue simplificar. E aí, quando acontece isso, você pode olhar aqui, ó, em x. O que eu quero dizer com isso? Você pode verificar se os termos que estão em diagonais podem ser simplificados. Então, por exemplo, aqui, ó, o 4 e o 5. Eu não consigo simplificar eles. Não tem como simplificar. Agora, o 3 e o 9, eu consigo simplificar. Né? 3 eu consigo simplificar por 3. Então, vou fazer assim, ó, mentalmente eu estou fazendo. 3 divididos por 3 dá 1. E 9 divididos por 3 dá 3. Então, note, eu só posso simplificar as frações independentes ou eu posso simplificar os números que estão em diagonal. Eu não poderia, por exemplo, simplificar o 4 com 9 ou o 3 com 5 se desse, tá? Hipoteticamente. Então, não posso fazer isso. Tá? Quanto que vai dar isso agora? Ó? Vou pegar os resultados. Note que vai dar o mesmo resultado final ali. Ó. Então, 1 vezes 5 dá 5. Tá? E 4 vezes 3 dá 12. Ó, 5 sobre 12. É obrigado a fazer assim? Não. Mas às vezes facilita. Tá? Bom, aqui, ó. Vamos supor que eu tenho o seguinte. Ó. Eu tenho aqui 23 sobre... vamos pegar aqui 100 vezes, por exemplo, 50 sobre 46. Aí você não simplifica. Então, daí o que você teria que fazer, né? Usando o processo normal. Você teria que fazer 23 vezes 50 e 100 vezes 46, que iam dar números grandes, né? Mas aí o que eu posso notar? Simplificar o 50 com 46, ou eu posso simplificar o 50 com o 100. Ah, mas por quanto que dá para simplificar? Ah, professor, eu consigo simplificar por 2. Tudo bem, você pode simplificar por 2, mas quanto maior o número que você achar para simplificar, mais rápido você vai chegar no resultado final. Então, por exemplo, aqui, ó, o 50 e o 100, note que 100 é o dobro de 50, então eu posso simplificar justamente por 50. Então eu posso fazer aqui, ó, 50 divididos por 50 dá quanto? 1. E 100 divididos por 50 dá quanto? 2. 100 divididos por 50 dá 2. E a mesma coisa aqui, ó, o 23 e 46 eu também posso simplificar. Como o 23 é metade de 46, eu posso simplificar justamente pelo 23. Então, 23 divididos por 23 dá 1. E 46 divididos por 23 dá 2. Certo? E aí eu vou multiplicar normal números que restarem. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 2 dá 4. Ah, professor, mas se eu não conseguisse verificar isso, tudo bem.
Você poderia fazer lá o 23 vezes 50, né? 23 vezes 50 dá 15, dá 0, 15, foram 1, dá 11, 5, 0, né? Dá 1150. Confere? 1150. Beleza. E 100 vezes 46 dá 4.600. Só que o que vai mudar? Você vai ter que simplificar. Você vai ter que trabalhar com o processo de simplificação. Aí você vai simplificar aqui por 10. Aí vai cortar esse zerinho aqui. Aí você vai simplificando, né? E aí quando você ir simplificando, você vai chegar também na fração irredutível 1. Tá? Beleza? Alguma dúvida, Manuela? Nenhum. Então, beleza. Entendido aí a multiplicação de frações, então vamos para divisão de frações. E a divisão tem um processo um tanto quanto não convencional, né? Então a gente vai olhar aqui da seguinte forma, né? Vamos olhar aqui a divisão. Então vamos supor que eu tenho o seguinte aqui, ó, 3/5 dividido por 9 sobre 15avos. Tá? Nós temos aqui um procento que a gente vai seguir para dividir duas frações. Então, primeiro, a gente vai repetir a primeira fração. Falei 3, mas são 2 passos. E segundo, multiplicar pelo inverso da segunda fração. Tá? Como assim? Bom, vamos fazer o que está dizendo ali, ó. Então eu vou pegar aqui. Vou repetir a primeira fração. 3/5. E multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? Não é trocar o sinal de mais com menos. É inverter a fração. Então, 15 sobre 9. Tá? Beleza? Então, a divisão de fração, ela recai numa multiplicação. Tá? O que acontece? Como a gente já sabe fazer a multiplicação, então a gente vai fazer normalmente. A gente vai já multiplicar 3 com 15 e 5 com 9, ou a gente pode verificar se dá para simplificar, ou na vertical ou na diagonal. Eu vou simplificar aqui na diagonal, então eu vou simplificar o 5 e o 15. Por quanto que eu vou simplificar? Por 5. Então 5 divididos por 5 dá 1. E 15 divididos por 5 dá 3. Então, simplifiquei. E o 3 e o 9, eu vou simplificar também. Vou simplificar agora por 3. Então, 3 divididos por 3 dá 1. E 9 divididos por 3 dá 3. Olha só que interessante, né? Então, aqui, ó, note que eu tenho 1 sobre 1 e 3 sobre 3. Eu poderia simplificar o 3 sobre 3 mais uma vez? Poderia, tá? Mas você não é obrigado a fazer isso. Mas eu vou fazer aqui, ó. Quanto é que vai ficar isso? 1 vezes 3 dá 3. E 1 vezes 3 dá 3. E quanto que é 3 divididos por 3? 1. Então, o resultado dessa divisão aqui é 1 positivo. Tá? Professor, desculpa interromper rapidinho, mas é que a B ela tem uma pergunta. Ela perguntou se, ao invés de
inverter a segunda fração, não poderia inverter a primeira, e se também acontece aquele coisa da borboleta que vai, multiplica cruzado e forma borboleta. Ah, cara, essa história da borboleta. Calma aí, se poderia inverter a primeira. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Não poderia inverter a primeira. Porque se você invertesse a primeira, só vou fazer um rascunho aqui do lado, tá? Isso aqui não é preciso levar como... Vamos supor que você invertesse aqui a primeira. Ficaria assim, né? 5 terços multiplicado por 9 quinzeavos. Né? Então aqui se ia simplificar, ia ficar 1 e... Ah, mas aqui, olha só que doideira. Nesse caso, como o resultado é 1, não faria diferença. Daria o mesmo resultado 1. Mas você não pode fazer isso, ó, vamos pegar um outro exemplo hipotético aqui. Ó. Vamos supor que eu esteja multiplicando 1/2 por... deixa eu pensar aqui. 3 sétimos, tá? Dividindo, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos inverter a primeira e multiplicar pela segunda. Então aqui ficaria 6 sétimos, né? Que na verdade é equivocado esse valor, porque na verdade teria que ser o seguinte, né? Seria meio vezes 7 terços, e o resultado correto seria 7 sobre 6. Tá? Então não dá para inverter a primeira fração. Tá? Não pode fazer isso. Deixa eu apagar aqui essa parte. Então, nesse caso, se você inverter a primeira, como o resultado é 1, você fazer 3 sobre 3, ou inverter 3 sobre também vai dar 1, então não faz diferença, tá? Mas em tese você não pode fazer essa multiplicação. Aí assim, ó, tem em x que você tinha falado, só que assim, ó, você tem que tomar muito cuidado com essa multiplicação em x. Eu vou pegar o mesmo exemplo aqui embaixo, tá? Que é 3 quintos e 9 sobre 15. Divididos por 9 sobre 15. Aí assim, ó, você pode fazer a multiplicação cruzada desde que você lembre o seguinte. Você vai multiplicar primeiro aqui, ó, 3 vezes 15. Aí vai dar aqui, ó, 45. A multiplicação no sentido dessa flecha que eu coloquei, você tem que saber que vai ser o numerador da tua fração. E aí você vai fazer 5 vezes 9, que vai dar também 45. Nesse caso, 45 dividido por 45 dá 1. Tá? Vou pegar aqui um outro exemplo, tá? Com essa multiplicação cruzada que vocês estão se referindo. Então, vamos pegar aqui 2 terços divididos por 5 sétimos. Tá? Então, olha só. Se a gente fizer a multiplicação cruzada, bom, ok, então vamos começar nesse sentido aqui, ó. 2 vezes 7 dá 14 e 5 vezes 3 dá 15. Ok, tá certo? Só que você tem que tomar cuidado para não inverter. Tipo, colocar aqui o 14 embaixo e colocar 15 sobre 14. Então, saber que a flecha, nesse sentido aqui, ó, o resultado disso vai ser o meu numerador, tá? E a outra multiplicação vai ser o meu denominador. Pode fazer, só que com a desvantagem que você não vai obter a fração na forma irredutível, né? Então, mas pode sim. Por que eu falo para tomar cuidado com essa multiplicação cruzada? Vocês fazem uma confusão. Uma outra situação que a gente usa a multiplicação em x é quando a gente está fazendo uma equação. Por exemplo, x sobre 3 igual a 2 sobre 7. E aí, nesse caso, a gente também pode fazer a multiplicação cruzada para achar isso aqui. Fica como, né? Fica assim, ó.
7x igual a 6, e aí x vai ser igual a 6 sobre 7. Então, a gente usa também a multiplicação cruzada, caso não é uma operação entre duas frações. Aqui você tem uma equação na qual você quer achar o valor de x, que você também usa a multiplicação cruzada. Então, assim, ó, poder pode. Eu não sugiro que vocês façam, tá? Porque às vezes eu acho que pode gerar confusão, mas pode sim. Beleza? Alguma dúvida? Até agora nada, professor. Nada? Então tá. Muito bem, então a gente já sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir frações. Então, o nosso próximo passo, o que vai ser? Nosso próximo passo é transformar um decimal numa fração e vice-versa, tá? Assim, ó, primeiro a gente não vai trabalhar com dízimas periódicas, tá? Porque as dízimas periódicas vai ter um jeito específico de transformar em fração, que é diferente de um decimal, vamos dizer assim, um decimal exato, tá? Um decimal com um número de casas finitas, tá? Então, esse primeiro momento aqui, a gente vai aprender a transformar um decimal exato. O que eu quero dizer com decimal exato? É um neologismo aqui que eu estou usando, né? Um decimal exato é um decimal que tem um número de casas decimais finita, é limitado, tá? Então, o procedimento é bem simples, não tem muito que... não tem muita complicação, né? Então, por exemplo, assim, ó, você vai pegar 1 sobre 2 e você quer transformar isso num número decimal. Bom, basta você vir aqui e dividir 1 por 2, né? Aí você vai ter o decimal disso. Então, 0,5, 5 vezes 2, 10, né? Sobra 0. Então, isso aqui dá 0,5. Muito tranquilo, né? Não tem muito o que discutir. Mesma coisa, se eu pegar aqui 3 quartos, por exemplo. Né? 3 quartos, vamos dividir 3 por 4, né? Quanto é que dá isso aqui? 3 quartos, ó, 0, 0, daí dá quanto aqui, ó? 7, 7 vezes 4 dá 28. Sobra 2, abaixo 0 aqui, 20 divididos por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Sobra 0. Então, 0,75. Tranquilo? Tem nada demais, bem sossegado, né? Agora, se a gente for fazer o processo, né? Como é que a gente transforma, por exemplo, o 0,5 e chega no meio? A gente vai fazer o processo inverso. Bom, primeiro, o que você tem que olhar? Você vai pensar o seguinte, você vai observar esse número que está aí, mas ele sem a vírgula. Se você observar o número sem a vírgula, você vai ter 0,5, que na verdade é quem? É só o 5, né? 0,5, desconsiderando a vírgula, né? É o número 5. Muito bem. Isso aqui, como é que você vai fazer? Bom, você vai botar o 1 aqui embaixo, e aí você vai ver quantas casas decimais tem depois da vírgula. Então aqui você tem uma casa decimal depois da vírgula. Então você vai colocar um único zero. Então a quantidade de zeros que você vai colocar vai depender do quê? De quantas casas decimais você tem depois da vírgula. Ah, professor, mas não chegou no meio. Ah, tudo bem, mas se você simplificar aqui a fração por 5, né, você vai chegar exatamente no meio. Então, vamos pegar aqui o 0,75, né? Então, imagine a seguinte situação, né? 0,75. Ah,
esqueci da vírgula. Então, vamos olhar para o número sem a vírgula. Então, o número que eu enxergo sem a vírgula é o 75. Tá? Aí eu vou colocar o 1, porque essa divisão sempre vai ser por múltiplos de 10, né? Então, múltiplos de 10 com zeros no final, né? Estou querendo assim, não... Vai ser 10, 100, 1000, 10.000. Então, aqui, ó, 1, quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, eu vou colocar 2 zeros. Tá? Dá para simplificar por quanto isso aqui? Ó? Você consegue simplificar por 25. Se você simplificar por 25, vai dar 3. E se simplificar por 25, vai dar 4. Ah, professor, eu não consigo enxergar que dá para simplificar por 25 direto. Então, tudo bem, divide por 5, depois divide por 5 de novo, você vai chegar no resultado. Não tem problema, tá? Ah, professor, mas se ele for diferente de 0, né? Vamos supor que seja 2,4. Mesma história. Que número que você vai enxergar sem a vírgula? Desconsidera a vírgula. É o 24. Certo? Quantas casas tem depois da vírgula? Uma única casa, então você vai colocar o 1 e um único zero. 24 sobre 10. Dá para simplificar? Dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 2, né? Então, ó, simplificando por 2, você vai ter aqui, ó, 12 quintos. Beleza? Tá? É de transformar a fração em decimal e decimal em fração. Tá? Eu vou mandar uma lista no e-mail da turma. E aí aí vocês já podem trabalhar em cima dessa lista um pouquinho. Então vai ter exercícios que envolvem dízima periódica. Então esses que envolvem dízima periódica vocês não precisam fazer, porque a gente vai marcar uma aula na próxima semana, né? Uma aula nessa dinâmica aqui. E aí eu vou trabalhar só com as dízimas periódicas, tá? Que ela é um pouquinho mais complicada porque tem muitos métodos para serem trabalhados, tá? Beleza, pessoal?